Bom, galera, tudo bem com vocês? Eu vou aproveitar aí o nosso tempo. Como foi estendido um pouquinho o nosso prazo para entrega do trabalho, eu resolvi gravar esse vídeo não com a aula em si sobre a matéria, mas para apresentar para vocês um pouquinho de como vocês podem trabalhar para terem menos problema e menos problemas para poder solucionar o questionário que foi apresentado. Vocês podem ver, aqui está o questionário, eu disponibilizei para vocês. O que eu gosto de fazer sempre quando eu estou diante de uma questão? Eu, Leonardo, uso caneta, lápis e um bloco de anotações. Além, óbvio, de usar deixar já aberto o questionário em uma tela, e na outra tela, o que eu costumo deixar? Eu já deixo preparado todo o material de apoio que eu vou necessitar para poder resolver a questão. Então, eu vou só afastar aqui um pouquinho para que vocês vejam. Eu tenho, vamos lá, o que eu separei? Livros sobre parte geral. Lembrando que o livro pode ser tanto digital quanto o livro físico. Então, o livro digital, parte geral, eu acho que eu separei, vamos ver aqui. Eu separei Carlos Alberto Gonçalves. Eu estou também com um livro do professor Tartucci, o manual dele, que é aquele que traz todo o direito civil, é um volume único, porque aqui tem algo muito interessante. Deixa eu já levar vocês aqui, olha só, parte geral. Lá quando ele fala sobre negócio jurídico, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Da inexistência, da nulidade absoluta, da teoria das nulidades, não tá aqui, cadê? Elementos estruturais do negócio jurídico, a escada pontiana, o item 5.2.5.3, plano de existência. Então, toda essa situação. Vamos ver o que mais que eu tenho de livro aqui. Eu tenho o volume, além do manual, eu também separei a doutrina dele completa, porque ele vai falar de novo sobre isso de um modo melhor, de um modo mais específico. Tá aqui, ó. Vamos lá, chega qual é o item. Vamos. Pessoa jurídica, teoria dos negócios jurídicos. Cadê onde é que ele fala aqui? Vamos ver aqui. Teoria geral do negócio, principais classificações. Fato, ato, negócio jurídico. Erro da locução, invalidade, teorias da nulidade. Vamos ver aqui, ó. Ctrl F. Pontiana. Vamos ver escada. Nossa, aqui ele já vai falar só sobre nulidade. Então, parte geral do Carlos Alberto Gonçalves, parte geral do professor Tartucci. Eu também estou usando o manual dele. E tem um outro, qual é aqui? Vamos lá. Ainda no parte geral, né? Eu acho que parte geral eu também estou usando do professor Stoso. Vamos ver aqui. Não. Aí vamos lá. Aí, doutrina específica. Professor Stoso, porque ele vai falar aqui, classificação não antes, ele fala aqui, ó. Boa fé, função social. Deixa eu já abrir aqui exatamente onde ele fala. Visão estrutural, tá aqui, ó. Item 4, ó. Plano de existência, validade e eficácia dos contratos. E deixa eu ver, basicamente isso que eu separei de doutrina para apoiar o meu estudo. Por quê? Quando eu vou lá para a pergunta 1, e eu falo o seguinte, quanto aos contratos, vamos lá, pergunta 1, quanto aos contratos, então, aí eu vou, depois que eu separei o meu material, que eu entendo que é necessário para resolver a questão, eu já tenho uma página aberta para as respostas, já separei todo o material, meu bloco de anotações, caneta, lápis. O que eu faço? Eu vou na questão por questão, identifico os pontos que são importantes para serem pesquisados para depois eu separar o material. A questão 1, quanto aos contratos?
para uma efetiva compreensão da matéria. Quando ele fala matéria, é a matéria de contratos, né? Ele está se referindo à matéria de contratos. Não nos parece suficiente a simples interpretação articulada dos dispositivos legais atinentes à disciplina. Aprender sistematicamente o sistema, aprender sistematicamente o tema e não simplesmente reproduzir regras positivadas. Faz-se mister analisá-lo sob os planos de existência, validade e eficácia. Sendo assim, discorra sobre eles. Então, a pergunta, ela quer que façamos uma adequação entre plano de existência, validade e eficácia aplicáveis aos contratos. Então, é uma pergunta introdutória, não é uma pergunta que vai esmiuçar cada um dos planos, não é uma pergunta que vai trazer todas as respostas referente a cada um dos planos de existência, validade e eficácia, mas que vai trazer uma resposta introdutória sobre eles. Então, para isso, eu tenho que ler Teoria Geral de Negócio Jurídico e depois buscar lá na regra específica de contratos cada um. Quando a gente vem aqui, ó, quando o professor fala sobre natureza jurídica do contrato, vou direto aqui, ó, plano de existência, validade e eficácia aplicáveis ao contrato. Olha só. Plano de existência e validade aplicáveis ao contrato. Embora seja uma matéria já trabalhada minuciosamente, como dito ao volume anterior, parece-nos relevante abrir um tópico específico sobre os planos do contrato enquanto negócio jurídico. Então, ele vai fazer aqui toda uma introdução e vai trazer cada um dos elementos. O professor Carlos Roberto Gonçalves, deixa eu ver aqui se esse é o parte geral. Não, eu não quero parte geral, eu quero específico esse aqui. Ó. Lá no item 3, deixa eu ver se é o 3, função social, não, condições de validade do contrato, olha só. É o item 5, esse aqui, pessoal, é o volume 3 dele, tá? O que fala sobre contratos e atos unilaterais. Ele tem 5 condições de validade do contrato. Para que o negócio jurídico produza efeitos, possibilitando a aquisição. Então, ele faz uma introdução sobre isso e ele vai direto para requisitos subjetivos, porque ele fala sobre os requisitos de validade do negócio jurídico. Tanto que ele cita aqui, ó, os requisitos ou condições de validade dos contratos são de duas espécies, de ordem geral, comum a todos os negócios jurídicos, como a capacidade do agente, objeto lícito, de forma prescrita, e de ordem especial, específico dos contratos. E é justamente esse link aqui que nós temos que ter a noção, ó. Deixa eu grifar aqui. E específico dos contratos. Deixa eu até grifar aqui. Tá? Por quê? Porque aqui é que a gente vê a diferenciação, na verdade não é uma diferença, é uma especialização dos contratos enquanto uma das espécies do negócio jurídico, tá bom? Então, a primeira pergunta, ela fala sobre a visão geral da escada pontiana aplicáveis aos contratos. A 2, segundo a doutrina, a manifestação de vontade é um dos elementos constitutivos. Quais são os demais? Cite e explique cada um deles de forma fundamentada sobre a perspectiva doutrinária. Aqui, pessoal, a manifestação, segundo a doutrina, a manifestação de vontade é um dos elementos constitutivos, ou seja, que constitui. Quais são os demais, né? Elementos constitutivos? Aqui eu estou falando sobre uma condição específica da condição da escada pontiana. Então, eu tenho que buscar quais são os demais elementos e poder discorrer sobre eles. O 3, compreendendo que é possível agrupar os pressupostos de validade. Muita atenção, pessoal. Quando nós falamos elementos, nós estamos nos referenciando ao plano de existência. Quando nós falamos de pressupostos, eu inclusive negritei, né? Nós estamos falando do plano de validade. Então, lembrem aqui, ó, manifestação de vontade, eu também tenho que falar sobre forma, tenho que falar sobre agentes e tenho que falar sobre objeto, tá bom? Compreendendo que é possível agrupar os pressupostos de validade dos contratos,
em pressupostos objetivos, subjetivos e formais. Apresente exemplos práticos de cada um. Então, a busca aqui não é por definição doutrinária de cada um deles, mas entender e poder demonstrar por meio de exemplo. Vamos lá, um dos requisitos, pressupostos objetivos, né? Subjetivos e formais. Pressupostos, vamos lá aqui, ó. Subjetivos. Manifestação de duas ou mais vontades e capacidades genéricas do agente. Eu vou dizer, olha, aquele que tem 18 anos, quando diz sim em um contrato de compra e venda, ele está demonstrando sua manifestação de vontade e possui capacidade genérica. Ponto. Primeiro. O B, aptidão específica para contratar. Bom, quando ele diz sim para a venda de uma motocicleta, ele tem que ser o proprietário da motocicleta. Bom, e o consentimento? De que maneira foi feito esse consentimento? Foi verbal? Eu posso dizer, olha, ele balançou a cabeça. Eu trouxe vários exemplos, eu trouxe exemplos aqui do item A, do item B e do item C. E aí eu tenho que passar ponto a ponto, apresentando cada um deles, tá bom? E o 4, analise o julgado do processo, aí eu trouxe o número e tal, e discorra sobre o enfrentamento da decisão quanto ao plano de existência e validade do contrato. Deixa eu abrir aqui o nosso julgado. Agora, aqui. Eu até separei só uma parte para poder, até já está grifado aqui, ó. Eu separei uma parte. Sobre a validade do negócio, entabulado entre as partes, da parte concernente à compra e venda do imóvel. Olha só, o que eu posso analisar sobre essa ótica? Eu posso analisar quanto ao consentimento. Lembra que nós vimos que quando eu analiso o consentimento, eu tenho que as partes devem consentir quanto ao o que está sendo negociado, as cláusulas e quanto ao contrato, ao tipo, a espécie de contrato que está sendo realizado. Será que nesse caso a decisão fazia parte do debate jurídico? Nesse caso específico, analisar qual era o tipo de negócio, eu volto, deixa eu ver se eu acho aqui para a gente, ó. Eu volto mais uma vez ao exemplo que nós usamos em sala de aula 2020. Deixa eu ver se está aqui, 3 tá aqui, deixa eu ver se está no. Se eu deixei salvo no outro. Boa fé. Civil 3, boa fé. Eu acho que é esse o julgado que fala. Exatamente, olha só. Esse julgado que nós analisamos, por exemplo, aqui se debatia qual era a espécie contratual, nesse caso que nós já julgamos, aquele caso lá da Petrobras, em que se discutia qual era a natureza do contrato. Aqui eu tenho, a exemplo, a análise se houve ou não consentimento quanto ao mesmo tipo contratual. No nosso caso agora, que eu estou analisando, é ou não um caso de debate. Estão ou não debatendo nesse ponto específico? Eu posso dizer, olha, com relação ao consentimento, não houve debate no julgado porque não era objeto de controvérsia. Não existia controvérsia no julgado quanto a isso. Então, eu tenho que passar sobre cada um dos elementos. Vamos lá, existência. Eu vou analisar se existiam agentes, os dois eram pessoas, os dois envolvidos. No caso aqui, a Jones Marinho Brau e Água Dourada Distribuidora Limitada eram pessoas, eles podiam contratar, né? Beleza, muito bem. Então eram pessoas. Existia um objeto, houve manifestação, houve uma forma, foi escrito. Não, beleza, houve forma. Muito bom, não se debateu. Então, quando eu vou analisar sobre essa ótica, eu tenho que deixar o esquema montado aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês aqui. Então, eu vou montar o esqueminha aqui no Word para que vocês vejam, ó. O que eu tenho que montar aqui, ó? Eu vou fazer aqui plano de existência. Aqui no Word, ó. Plano de existência. Vou negritar para responder. Plano de existência. Vamos lá. Agente. Manifestação.
à vontade. Agentes, manifestação de vontade, forma, objeto, ok? Então, beleza, agente, sim ou não? Ok. Como é que eu posso dizer que existe agentes? No processo, as partes possuem, pela análise do processo, é possível identificar que ambas as partes possuem personalidade jurídica. Pronto. Então, ok. Então, agentes, ok. O que eu posso fazer? Eu posso recortar aqui uma parte do processo. Aqui, ó. Trata-se de recursos simultâneos, apelados. Né? Eu posso recortar essa parte aqui, ó. Dionis e distribuidora jurídica. Eu coloco entre parênteses aqui, ó. Só corrigir aqui a formatação. Pronto, ó. Dentro do... Como é que eu cheguei a essa conclusão de que eles... Caralho. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Desculpa, pessoal. Como é que eu cheguei a essa conclusão de que eles possuem personalidade jurídica? Pela leitura aqui, ó. O próprio julgado traz aí a qualificação deles, primeiro apelante, segundo apelante, não há qualquer debate quanto a isso. Que resolvido. Né? Então, do plano de existência, agentes, objeto, né? Vamos lá para o objeto. Tá mais fácil aqui, eu não vou fazer todos também. A discussão envolve a compra e venda de um imóvel. Como é que eu cheguei a essa conclusão que envolve a compra e venda de um imóvel? Né? Óbvio, como é que eu cheguei a essa conclusão? Pela leitura do contrato, desculpa, pela leitura do acórdão. Ó, recurso simultâneo, sentença proferida, existência, validade e a parte, em favor dos réus, vamos ver aqui, onde é que fala sobre isso. Motor, que adquiriu o imóvel. Ó, adquiriu um imóvel. Vendo aqui? Eu falo aqui, adquiriu um imóvel. Deixa eu ver se ele fala aqui. Classificação do imóvel. Das considerações. Olha só que coisa. Se dirige à verificação, o cerne da questão sobre a existência e validade. Olha só. Exatamente, pessoal. Então, deixa eu só para fechar isso aqui, ó. Incede comprou um imóvel situado, pagou 320 mil. Então, o objeto, eu tenho, na verdade, lembra quando nós debatemos, quando nós falamos sobre obrigações, né? Sempre a obrigação ela é dúplice, né? Eu tenho obrigações para os dois lados, o que gera, óbvio, dois objetos. Então, aqui nesse caso, os objetos de discussão são um imóvel e o valor de 320 mil. Então, objeto. Existe um objeto discutido? Sim. Posso falar sim. A discussão envolve a compra e venda de um imóvel
pelo pagamento de 320 mil, conforme, vamos lá, folha 7. Conforme folha 07 do julgado. Olha aí, ó. Acabou. Respondi duas partes aqui, tanto do plano de existência quanto do plano de existência, 2 itens. Aí eu vou fazer lá no plano de validade, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou botar todos os itens, plano de validade, e vou botar lá requisitos, não são requisitos, desculpa, pressupostos de ordem objetiva, pressupostos de ordem subjetiva, pressupostos de ordem formal. Aí de ordem objetiva, eu vou lá, artigo 107, pô, qual é o inciso? Eu não mostrei para vocês, mas também fica aberto aqui. Cadê o Código Civil? Não abriu meu Código Direito Civil, Código Civil. Abri aqui, área de trabalho, legislação, Código Civil. Artigo 107, vamos lá, só confirmar se é o inciso 4. Muito importante estar com o Código Civil sempre à mão. Acabei não abrindo antes aí, mas tá vendo? Já precisa consultar. 107, não. 104, errei, ó. Inciso 2. Artigo, eu tinha botado 107, 104, inciso 2, né? Isso aqui é só um exemplo, então eu vou olhar lá. O objeto é lícito? É possível? É determinado? Determinável ou determinado? E aí eu vou ter que responder cada item desse aí, ó. Então eu tenho o fundamento do meu pressuposto objetivo, né? E o pressuposto de ordem subjetiva, capacidade dos agentes. Esses agentes aqui são juntos, é junto, né, essa palavra. Capacidade dos agentes, né? Capacidade específica. E por aí vai, pessoal. Então, eu, óbvio, só apresentei só o início, um pedaço para vocês. Vocês têm que montar todo o quebra-cabeça aí para poder responder ponto a ponto. E é isso que eu fiz aqui, ó. É lícito? Aí eu, cadê o acordo? Aí eu vou lá e leio o acordo, vejo onde eu consigo extrair essa informação de licitude ou não. Tem esse debate, lícito ou ilícito o negócio, alguém vendeu, não vendeu, era possível, e por aí vai. Então, eu tenho que, antes de pegar e já sair respondendo aqui, que é o que eu vejo, né? Todo mundo senta aqui e quer fazer assim, ó, analise o julgamento e tal, discorra sobre o enfrentamento. Ao analisar a decisão, é possível verificar a presença, e aí o nego continua escrevendo um monte de besteira, lá, escreve 5 páginas só de besteira, né? Por quê? Porque antes de escrever aqui a resposta, que é o que a gente quer, que é o que eu vou analisar, ninguém pegou e fez esse esquema aqui, ó, plano de existência, olhou item por item, plano de validade, olhou item por item, para só depois passar a estruturar a sua resposta. Então, é isso que nós temos que entender. Quando eu me deparo com uma questão, eu tenho que entender o que ela está pedindo, pegar a minha base teórica que eu tenho sobre a pergunta, para poder encaixar na parte que está sendo debatida. Essa é a ideia. Então, o que eu fiz aqui? Se vocês analisarem o exercício, ele faz isso. Ele pede que vocês primeiro dominem na questão 1, 2 e 3, a 1, que vocês dominem de um modo geral a escada pontiana. A pergunta 2, que vocês falem sobre os elementos que constituem, ou seja, o plano de existência.
O 3 pede a parte doutrinária sobre plano de validade. E o 4 é que pede que vocês façam essa ligação da base doutrinária com o caso concreto. Então, é uma construção que nós fazemos. Como eu costumo dizer, esses trabalhos que a gente passa, eles não são feitos aleatoriamente. Pega qualquer pergunta de qualquer jeito e passa para os alunos. Não, não é isso. Há um fundamento para fazer as coisas, né? Há um modo de fazer com que vocês cheguem onde nós, professores, entendemos que é necessário que vocês estejam. Então, o que eu faço? Volto a dizer, olhem para o nosso trabalho e vejam. A1, ele fala sobre escada pontiana, de um modo geral. O 2, ele leva vocês ao plano de existência. O 3 fala sobre o plano de validade. E o 4 é que ele pede que vocês peguem essa base doutrinária, essa base de estudo e adequem, atrelem ao o caso específico, tá bom, pessoal? Então, valeu, obrigado. Não tem conteúdo novo nessa aula de hoje, mas nós temos aí um modo, uma forma de explicar para vocês como resolver o trabalho, o exercício que nós fizemos, tá bom? Valeu!